Quando alguém nasce aqui 100% puro, termina nascendo autista. Curte, comente e compartilhe o vídeo. Maravilhoso, né? A gente tem aqui, ó, nossa, eu tava vendo diversas, as pessoas estão bastante gente perguntando assim se isso, né, volta a esse assunto da desinformação, que as pessoas, você já falou que não bota isso em pauta, que se tudo for um caos, que está sendo acobertado por Deus, que você tem, de novo, o pessoal fica muito nessa de que tem que ter um pai criador que está acima, tem alguém acima de Javé? Ah, só tem. Javé está abaixo de todos nós, hoje. Qualquer ser importante, por mais insignificante que ele seja, hoje para a criação de Javé tem mais importância do que ele próprio. Porque qualquer ser humano é um alguém útil ao possível progresso do genoma humano. O Javé é inútil, ele é cativo disso. Mas assim, eu vou dar minha opinião. Claro. Eu penso que sei que existe um Deus Pai, Mãe amantíssimo. É uma certeza que eu carrego no meu coração, mas que eu não trago como certeza intelectual no sentido de dizer, olha, isso aqui é uma certeza que eu tenho. Não, eu nem falo, eu pouco falo disso. Mas eu penso isso e acho que sei disso. Mas isso é uma verdade minha, pessoal, eu não posso... Mas assim, eu sei que um Deus, ou que Deus existe. Que Deus, ou um Deus é esse que eu estou falando? É um ser incriado. Os espíritos diziam muito claramente, na época de Kardec, que antes desse universo surgir, antes do Big Bang acontecer e a energia se transformar em matéria e criar isso aqui, já existia uma espiritualidade superior incriada, pré-existente. E Deus, esse Deus incognoscível, que não tem nada a ver com o Javé, ou esses seres que a gente aqui chamou equivocadamente de Deus, essa figura existe. Eu penso que isso aqui é real. Eu até sei que é real, mas eu sei para mim. Eu não posso transformar isso numa certeza e impor a ninguém. Esse ser, ele está presente com a sua expressão átma em cada ser vivo que existe. O que é isso? Quando você estuda o Bhagavad Gita, que é uma conversa de Arjuna com Krishna, que é um dos capítulos do Mahabharata, você vê no Bhagavad Gita Krishna e Arjuna conversando quando ambos eram jovens. Mas Gita, Bhagavad Gita quer dizer a canção do Senhor. Gita significa canção. Não só existe essa conversa entre eles, existe a conversa chamada Uttara Gita, que também é uma conversa entre Arjuna e Krishna, só que os dois já velhos. É um outro livro. Nesse Uttara Gita, Krishna explica a Arjuna, porque Arjuna estava perguntando, Krishna, você é o ser supremo? Diz, eu sou Deus, feito ser. Mas e blá 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 e blá blá blá. Então, nesse livro, Krishna explica a constituição setenária do ser humano. O que é uma constituição setenária? É que Krishna está dizendo a Arjuna, você, e olha que Arjuna era um ser híbrido, tá? Mas vamos fazer de conta que ele era humano. E, além desse seu corpo aí, você tem mais 6. Tem 3 outros, com mais esse seu físico aí 4, que servem para cuidar dos arquivos mais animalizados, mais primitivos. Mas isso aqui não é seu espírito, não. O seu espírito é uma tríade imortal que acopla nesse quaternário inferior, ou seja, esse corpo físico e mais 3 fantasminhas, esses 4 corpos formariam o quaternário inferior, e o espírito, formado por 3 níveis de consciência, acopla nesse quaternário inferior, então são 7 corpos, isso é a constituição setenária. E Krishna diz, olha, na tríade imortal, ou seja, nesse espírito formado por 3 partes, existe uma parte manásica, uma búdica, que corresponderia ao campo mental e emocional do que os humanos sentem, mas tem um tal de um corpo átmico, que é a presença do sagrado em cada ser, que isso aqui não se modifica nem se altera com que o eu que vai cuidar
desses outros níveis de consciência fizer. Então, dizendo aos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo e que estão... Né? Então, esse Deus, eu sei ou penso saber que ele existe. Não tem nada a ver com Javé, nem com ninguém. Esse ser, ele nunca disse oi para ninguém aqui dentro. Porque o jeito dele ser não é humano, não é do jeito que a gente... É uma outra forma de expressão. Essa seria uma notícia boa que eu dou a mim mesmo. Qual é a notícia chata? Esse ser, ele não age. Ele não atua. Ele é, entre aspas, um Deus que quem melhor definiu foi Spinoza. Baruch Spinoza, o famoso Deus de Spinoza, que quando alguém perguntava a Einstein, você acredita em Deus? Eu dizia, sim, mas no Deus de Spinoza. Qual a diferença do Deus de Spinoza para o Deus teísta dos seguidores de Brahma, de Javé, de Allah? É porque esse Deus teísta é aquele que diz, ei, se você não fizer tal coisa, eu lhe castigo, mas se você fizer o que eu quero, eu lhe premio. É um Deus que se mete na vida. É um Deus mesquinho, que fica feliz ou triste com que... Aí Spinoza dizia, ei, isso... O Deus de Spinoza é uma espécie de um relojoeiro que pôs o relógio para funcionar e aventuras mil e deu a cada um a semente da sua deidade e, ao mesmo tempo, permitiu que cada um acionasse os mecanismos das leis de causa e efeito a partir do livre-arbítrio que cada um tem. E então esse Deus aqui não premia nem castiga ninguém, cada um vai, entre aspas, semeando e colhendo. Ou seja, esse contexto aqui, ele é real na minha concepção. Qual é o drama? Esse outro também é, mas esse outro contexto ele é real, mas no âmbito de um equívoco de uma entidade que criou algo que não devia e se passou por Deus para os incautos aqui dentro, para os desavisados, ou para as criaturas ferramentas que ele criou e ele se apresentou como Deus, mas não tem nada a ver com Deus, é só um criador caído, mas esse Deus aqui existe. O chato é que nós aqui fomos condicionados a acreditar num Deus que pune, e não é bem assim a história. Schopenhauer dizia algo tremendamente profundo, que o problema dessa criação que a gente conhece é porque aqui a agonia da presa é sempre maior do que o prazer do predador. Ou seja, quando o jacaré está comendo um pato, a dor do patinho repercute na memória dos elétrons, que são os registros acásticos, do entrelaçamento quântico da criação, muito mais do que o prazer do jacaré de estar comendo. Ou seja, a resultante dessa criação foi problemática, porque ela é, entre aspas, a agonia maior do que o prazer. Então isso não pode ser uma obra de um Deus. Isso aqui foi um acidente, já que, se isso existe, nasceu ou surgiu de alguma coisa. Então, assim, é isso que eu posso dizer para os nossos irmãos e irmãs que com tanta paciência estão aí nos escutando. Há esse lado belo, mas há esse lado complicado. E nós somos filhos do caos. Só que mesmo tendo uma condição complicada, a gente pode embelezar a nós mesmos e fazer com que em plena vida, em que prevalece a natureza de um corpo animal primitivo, cheio de problemas, a gente também tem a natureza espiritual no nosso eu. É a natureza espiritual da nossa alma e a natureza animal desse corpo primitivo. Na medida em que você faz com que o seu eu se eleve, através de diversas práticas, ou de uma conduta de fé religiosa decente, também isso funciona. Se você vive a sua religião de uma maneira digna, qualquer caminho que o ser humano caminhe, dependendo de como ele o faça, ele se eleva. Porque a questão aqui não está no que a gente, entre aspas, define como sendo o valor final das coisas. Pouco importa se você diz que é ABC. A questão é, enquanto você está dizendo que é ABC, você diz, você o faça com dignidade, com decência,
e isso seja produtivo no campo do bem. Então, assim, a vida, a existência é sempre bela e generosa, penso eu. A vida que a gente leva nessa criação, ela é um pouco problemática, ou muito. Mas a vida é o que cada um de nós faz dela. Então, é o que eu posso dizer. Eu fiz da minha vida um exercício de tentativa de sempre agir voltado para o ideal de fraternidade do bem, óbvio, e exigindo de mim mesmo dignidade. Eu não exijo dos outros, só exijo de mim mesmo. Perfeito. Esse Deus amantíssimo, imagine um princípio, um processo ou um ser, aí eu vou deixar livre, 100% puro, belo, maravilhoso, blá, 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 blá. 100% puro. Uhum. Aí eu pergunto, imagine que esse ser viesse viver aqui na Terra sendo 100% puro. Ele iria fazer o quê? Nada. Porque a Terra é um planeta caótico. Uhum. Todo mundo que vive aqui tem que ter malícia, tem que saber correr dos bichos, dos predadores. Uma pessoa 100% pura não tem protocolos mentais de convivência com o caos. Quando alguém nasce aqui 100% puro, termina nascendo autista. Porque a imantação de uma alma com esse nível de pureza, na hora em que um espermatozoide fecunda um óvulo, o primitivismo da vida animal não consegue acoplar em si a pureza de uma alma. Por isso que tem esses corpos intermediários, a tal constituição setenária que Krishna explicou a Arjuna, para a alma poder se encarnar, vamos assim dizer, no corpo. Então, esse ser chamado Deus, ele tem uma característica que é um dos atributos de Deus que é complicada. Ele é imutável. Então, se ele é 100% puro e é imutável, ele é o que é. A imanência que dele é expressa mantém tudo que existe, mas nem tudo que existe é 100% puro. Tem graus de... E é aqui que o problema começa. Aí esse ser, ele deixa, entre aspas, de ser agora a nossa preocupação. Aí o que é que eu vou dizer? Há alguém nessa liberdade de poder ser diferente do 100% puro, tentou fazer algo e apodreceu 100%. Javé. É o caos personificado, é o desespero, é o terror no sentido de sofrimento personificado num ser. E esse ser, ele veio trabalhando o seu próprio drama, através, como diz, da distribuição do seu código de vida apodrecido. Ele obrigou diversos seres a se inocularem com a doença dele, para ver se, em se incomodando, esses seres descobriam uma forma de curar a si mesmo e assim devolver para ele a cura. E esse processo está em curso e nós, os humanos, somos a face mais atual e moderna desse processo. E Jesus foi o cara que mais evoluiu nessa história e disse, ó, Javé, se fizer assim, resolve. Ele não quis. Pela ignorância e estupidez que o marcava, quando Jesus disse, ó, eu não vou poder ser o Messias violento que você profetizou através dos profetas do Antigo Testamento, do povo hebreu, judeu, desde que Adão e Eva saíram do seu controle, que você vem anunciando que mandaria um Messias que iria levar de novo a humanidade para o seu controle. E esse Messias sou eu, Jesus dizendo, eu sei que sou eu, mas ó, eu não vou conseguir agir usando da força bruta do império do mais forte sobre o mais fraco. Isso aqui, Javé, foram os termos da sua velha aliança com todo esse processo histórico. Mas eu, Jesus, nasci com essa ordem no meu genoma de fazer isso. Já tentei fazer, mas não consigo. Então, Javé, me deixe criar
um novo método para este problema, e eu estou chamando isso de nova aliança. Você fez a aliança com Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, blá blá blá, Isaac, Abraão, Jacó. Me deixe fazer uma nova aliança com os humanos, mas por amor. Não. Você me traiu, você tinha que ser o Messias violento, você tinha que usar. Aí Jesus, Javé, me poupe desse cálice. Não. Você vai ser crucificado porque você me desobedeceu, e não use os seus superpoderes para fugir da crucificação. Então, na quinta-feira à noite, antes da crucificação da sexta, Jesus suou sangue, porque ele também descobriu a tal verdade, e descobrir a verdade ele deixa como? Estupefato, como ele disse. E ele, mesmo tendo poderes para não ser crucificado no dia seguinte, mas ele não quis desobedecer de novo a Javé e morreu por amor a esse ser, e nós humanos achamos que Jesus morreu por amor a nós, quando isso não é real. Jesus é o maior ser humano, e a coisa é tão complicada que a beleza de Jesus jamais foi absorvida pelo próprio Espírito que o financiou, porque nós estamos falando de um mesmo Espírito por trás de Jesus e Javé, como a Narras, me parece, deve ter falado aqui. Então, Deus, Javé e Jesus. Deus, pureza da pureza da pureza, a imanência dele é que nos mantém todos vivos, mas ele não lida com causa, ele não interfere no processo. Javé, a personificação da infelicidade. Jesus, o melhor protótipo de modelo que surgiu de cura para Javé, mas a sua cegueira na época não permitiu que ele próprio enxergasse isso, e ele destruiu a própria alquimia chamada Jesus, que surgiu naquele corpo para ajudar Javé. Então Jesus é de uma grandiosidade que a gente nunca vai nem entender. O problema é que ele foi transformado em Deus pelo catolicismo, e a sua condição humana sumiram com ela, porque se Jesus era um judeu que foi crucificado pela autoridade romana, e 3 séculos depois, quando Constantino não adiantava brigar com os fatos, e Constantino assumiu o cristianismo e transformou o cristianismo na religião católica oficial apostólica romana, nesse ponto o judeu Jesus, que era um bandido crucificado pela autoridade romana, tinha que ser transformado em herói. Mas não tinha como fazer isso. Então eles resolveram cancelar a condição humana de Jesus e igualar Jesus a Deus no conceito da Santíssima Trindade, que surgiu no Concílio de Nicéia em 325. Foi assim que o cristianismo pôde passar para a posteridade, e Constantino e Helena, sua mãe, foram as duas mentes. Então, assim, sem o que Constantino fez, nós não teríamos a religião cristã hoje em dia. Então veja a importância do nosso irmão Constantino. São vultos que em momentos pontuais foram atuando para que houvesse possibilidade de renovadas esperanças no futuro de se chegar a uma condição de dignidade existencial. Por isso que estamos todos reencarnados. Por isso que vocês dois estão aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que todo esse circuito de pessoas estão vinculadas a vocês nesse programa. Todos nós estamos tentando ainda descobrir a nossa função nesse processo, mas cada um de nós, concluindo, é uma peça de um grande puzzle. Lá atrás existia um contexto, esse contexto foi destruído e é preciso reconstruí-lo, e cada peça conta para a reconstrução. Se faltar uma peça, o quadro não está completo. E cada ser humano porta um genoma específico do Criador que precisa ser ressignificado para que isso seja um dia ressuscitado, e esse é o único e verdadeiro conceito de ressurreição que existe. Não é a ressurreição dos mortos no dia do juízo final, isso é uma criação farisaica do judaísmo, e os saduceus também ajudaram na época a se pensar assim.
Mas as criaturas ferramentas de Javé estão trabalhando para resolver neles o problema e assim cada um de nós ser uma peça desse puzzle de uma nova figura ser reconstruída. E por isso que os cientistas dizem que o cosmos está criando uma nova bionatureza, só que é um biocosmos emergente. Uma nova consciência cósmica construída a partir da participação do aspecto biológico na memória dos elétrons, ou seja, a ressonância límbica dos mamíferos que criaram o bem inconsciente e nós humanos, que somos mamíferos, porém conscientes, racionais, precisamos dar um upgrade, construir em nós um padrão de superconsciência para que a gente possa produzir a pulsação de dignidade sendo expressa por cada ser humano a cada microinstante. Aí todas as microinformações dentro de um próton vão ser influenciadas pela pulsação de uma massa crítica de humanos pulsando constantemente, preocupados com a dignidade, com a decência e com o bem. Isso chama-se amor. Mas não adianta nada você ficar dizendo o tempo inteiro Deus, 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 Deus e agir feito um corrupto, feito um calhorda. Esse é o problema do mundo, nós invertemos as prioridades. Os polos estão desconectados. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo.